Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre o Mundial de Clubes, falar um pouco sobre essa vitória maravilhosa do Flamengo ontem contra o Chelsea e também sobre o jogo do Fluminense hoje, que pode já encaminhar uma classificação, né, não, Matheus? É isso mesmo, Bruno. Os brasileiros estão dando show no Mundial de Clubes até agora. Vamos torcer para o Fluminense continuar com esse bom desempenho representando o nosso futebol. E eu tenho uma pergunta para você sobre o vídeo de hoje. Vamos falar de nível técnico? Nosso Carlos Alberto está sendo inocentado pela história, hein? Todos nós Exatamente. julgamos e ele sabia do que ele estava falando. Cara, eu acho que assim, nós aqui defendemos que existia a possibilidade, né, que o Flamengo não era um time tão pior do que o Chelsea, mas acho que nem a gente imaginava que ia ser tão tranquilo assim o jogo, né? Eu acho que mesmo quando estava 1-0, o Flamengo foi extremamente superior na partida a todo momento. Desde o minuto 1 dava para ver quem era o melhor time em campo, na questão tática, na questão técnica, e o Flamengo foi superior ao Chelsea pelos 90 minutos, acho que a gente pode falar. Exatamente. O Chelsea, desde o começo do jogo, também utilizando uma tática de chegar mais firme nas medidas, mais forte, até passando do ponto em determinados momentos. A expulsão do Jackson foi um exemplo disso, que ele perdeu a cabeça e deu uma solada no Ayrton Lucas, muito bem expulso. E o Flamengo tendo o controle do jogo, indo para cima, o Chelsea faz o gol num erro da defesa do Flamengo, o resultado ali já era injusto, e no segundo tempo estava ficando mais injusto ainda, porque o Flamengo continuava criando chance e estava tendo aquele azar da bola não querer entrar, e parecia que ia seguir um roteiro como foi Fluminense e Borussia, Palmeiras e Porto, mas não. Foi o roteiro de Flamengo e River 2019. 2 gols em 3 minutos, o Flamengo vira o jogo, com uma participação muito grande do Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo, fazendo um gol, dando assistência. E a partir daí, quando você consegue o resultado, o Flamengo se sentiu mais confiante, mais leve, e o Chelsea acabou perdendo a cabeça, que já não estava jogando bem, as coisas pioraram ainda para o time de Londres. Exatamente, eu acho que o Flamengo conseguiu jogar o futebol dele, a todo momento. Foi dominante, colocava vários jogadores no mesmo espaço, buscando sempre passe curto, tabela, para em algum momento conseguir passar pelos defensores e aí sim explodir verticalmente para o ataque. Um jogo de muita proximidade entre os jogadores, não um jogo tão de espaçamento como a gente costuma ver em times europeus, mais próximo ao que talvez o Barcelona fazia ali no começo da década passada, um futebol estilo Fernando Diniz, né, que a gente sempre teve essa discussão há um tempo atrás. E o trabalho excelente assim do Felipe Luiz, ele fez modificações para essa partida, trocou os dois laterais, colocou caras no Ayrton Lucas e Wesley muito mais rápidos, muito mais ofensivos, que passavam a todo momento. E o Wesley, apesar da falha, eu acho que ele fez um bom jogo no resto, sempre chegando ali na linha de fundo, levando muito perigo ao Chelsea. E outra modificação, assim, do Felipe Luiz, que na hora você olha e você não entende, mas que deu resultado, foi a saída do Arrascaeta logo no começo do segundo tempo, que é o grande cara desse time, é o artilheiro, é o criador de jogadas, mas ele foi tirado. O Bruno Henrique, é um cara que estava no banco, entrou no jogo e resolveu, fez gol. O Plata também, que começou a partida como um centroavante ali, um falso 9, um cara flutuando ali no ataque, deu duas assistências. Então, o Felipe Luiz que fez modificações, várias pessoas da torcida, gente estava assistindo o jogo, não entendeu direito que ele estava fazendo naquele momento, mas né, deu certo, deu resultado. Ele mostrou que ele conhece mais do time do que a gente, o que é óbvio, deveria ser óbvio, mas muitas vezes não é. E, assim, se o Botafogo conseguiu uma vitória de muito impacto, né, ganhar do atual campeão da Champions League e sem sofrer, jogando perfeitamente bem na questão defensiva, tirando espaço dos principais jogadores do PSG e saindo no contra-ataque. O Flamengo conseguiu jogar contra um time que é mais fraco do que o PSG, obviamente, consideravelmente mais fraco, mas conseguiu jogar de forma superior, da forma que queria. O Chelsea estava extremamente acuado em campo a todo momento. Exatamente.
técnico do Chelsea também fez algumas modificações no time, ele puxou o Palmer mais para a direita, que eu não entendi, era um jogador que gosta de flutuar mais ali por dentro, isso também prejudicou um pouco o jogo do Chelsea, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. E outra mudança que o Felipe Luiz fez nesse jogo foi tirar o Léo Ortiz para colocar o Danilo, coisa que antes do jogo eu estranhei, porque o Léo Ortiz é um do melhor zagueiro desse time, mas no final o Danilo foi lá e fez o segundo gol, o gol da virada. Então deu tudo certo, como você falou, o Felipe Luiz entende muito bem o elenco e preparou muito bem para esse jogo específico daquilo que ele achava que era o melhor. E deu muito resultado. Se perde, já tá todo mundo falando que, pô, tirou o Léo Ortiz, deixou o Pedro no banco, o Bruno Henrique. Mas como ganhou, o pessoal esquece isso, tá tudo certo, vitória gigante do Flamengo. Exato, e o Danilo também fez uma excelente partida defensivamente. Sim. Muito bem o Gerson, né, que a torcida e a gente aqui também tinha comentado que existia esse medo de ele não entrar tão firme por causa da questão que ele já está vendido, né? Mas não teve nada disso, não teve pé mole, ele jogou muito bem, quase fez um gol ali numa jogada muito bonita, deu um outro passe para o Plata também, que acabou escorregando e o goleiro do Chelsea fez a defesa. Excelente partida de todo mundo, acho que o meio de campo do Flamengo, o Jorginho, o Gerson, fizeram assim partidas sensacionais, tanto na questão defensiva quanto na saída de bola, na parte ofensiva. E o Chelsea não tem a desculpa de que não estava levando esse jogo a sério. Igual você falou, extremamente físico o jogo do Chelsea, chegando duro, batendo, teve jogador expulso, tomou vários cartões amarelos, fez faltas duras. Eu acho que o único jogador ali que conseguiu jogar bem, eu diria que foi o Pedro Neto, que quando ele tocava na bola levava perigo, às vezes pela esquerda, às vezes pela direita, um cara muito rápido, com um bom drible, mas ficou o Palmer também extremamente apagado. Eu acho que o meio de campo do Chelsea não fez uma partida péssima, né? O Enzo Fernandes e o Caicedo participaram bem do jogo, mas o Flamengo foi extremamente superior naquele setor do campo. E o 3-1, a verdade é que ficou barato. Eu acho que o Flamengo criou para fazer mais. Teve bola em cima da linha, teve defesaça do Sanches. Se tivesse sido um 4 ali, estaria perfeitamente normal pelo que foi o jogo. Exatamente, e esse resultado bota mais pressão ainda nos europeus, né? Se a gente já vinha comentando nos outros jogos de que eles estavam tendo dificuldade, que a gente queria ver como seria a resposta, agora uma derrota desse nível, onde não dá para falar que o time sul-americano achou um gol e ficou se fechando a defesa e conseguiu garantir o resultado. Não, o Flamengo jogou bem melhor que o Chelsea e, como você disse, cabia mais. E só fazer um destaque aqui para um jogador que não dá para falar que ele conhece o time que o Flamengo enfrentou, porque mudou quase que todo mundo da época que ele jogava lá. É o Jorginho, que nesses primeiros momentos está mostrando que veio. Quem já assistiu ele na Premier League, tanto no Arsenal, no Chelsea, sabe que ele é um jogador que gosta muito dessa questão de ditar o ritmo, de controlar com o passe e tal, de ser um regista ali do time, dá para dizer dessa forma. E o Jorginho está, nesses dois primeiros jogos, jogando muita bola e sendo fundamental para o Flamengo nesse Mundial de Clubes. Exatamente, uma baita contratação do Flamengo também. E, assim, eu acho que a gente elogiou aqui praticamente tudo, então não vou continuar elogiando para não ficar repetitivo, mas que fez um dos melhores jogos de brasileiro contra europeu que a gente viu nos últimos anos, muito por conta também, obviamente, do formato que agora coloca os times brasileiros para jogar não só com o melhor time da Europa, como outros times de um segundo escalão que acho que times sul-americanos todos provaram que a gente tem plenas condições de competir. E além disso, o Flamengo também foi o primeiro clube que se classificou para a próxima fase em primeiro lugar. Já está garantido como primeiro do grupo, o que, obviamente, é um excelente resultado. O Flamengo, eu não lembro contra qual grupo que cruza. Do Bayern de Munique, importantíssimo passar em primeiro. Exatamente, o Bayern que ganhou do Boca numa partida muito boa também. Boca quase conseguiu arrancar um empate. E o Bayern de Munique está praticamente garantido ali na primeira colocação, então provavelmente o Flamengo joga contra Boca Juniors ou eu esqueci quem Benfica. Benfica. Boca Juniors ou Benfica
depende da última rodada ainda. Lembrando aqui que amanhã, provavelmente, sai o nosso vídeo de simulação da última rodada do Mundial de Clubes para ver o que cada brasileiro são os prováveis adversários numa próxima fase. E eu acho que do Flamengo é isso, né? A gente poderia continuar aqui elogiando o que a gente já falou, mas não vai ficar muito, não vai ficar muito repetitivo. É só destacar ainda sobre o Flamengo de que, seja Boca Juniors, seja Benfica, eu considero o Flamengo favorito para o jogo de oitavas de final. Contra o Bayern aí, acho que a situação já muda de figura, mas contra esses dois eu vejo o Flamengo com totais condições de avançar para umas quartas. Exatamente. Eu acho que o Flamengo dos brasileiros é o time que jogou melhor até agora, apesar de que o resultado mais impressionante continua sendo do Botafogo e dificilmente vai ser superado, a não ser que alguém ganhe do PSG no mata-mata. Mas eu acho que os brasileiros estão mostrando que tem condições sim de não só chegar no mata-mata, como eliminar os adversários e chegar ainda mais longe, numa quartas, numa semifinal, quem sabe até mesmo numa final. Exatamente. O que esse começo mostrou é que dá para sonhar. Exatamente. E eu acho legal que a cada resultado parecia que a autoestima dos times ia melhorando. A gente viu jogadores do Flamengo falar que quando eles viram o jogo do Botafogo e o Botafogo ganhando, isso aumentou a moral deles. Então, eu tenho certeza que o Palmeiras, quando começou jogando melhor que o Porto, isso já deu uma motivada no Fluminense, que foi jogar contra o Dortmund, que jogou bem, poderia ter ganho. Aí veio o Botafogo e ganhou do PSG. Agora o Flamengo ganha sendo dominante como o Chelsea, contra o Chelsea. Então, está numa uma bola de neve aí essa confiança dos times brasileiros e a cada atuação só aumenta essa questão. E falando no Fluminense, hoje ele joga para conseguir também dar uma encaminhada na classificação contra o Ulsan Hyundai, o Hyundai HD, o Ulsan HD da Coreia, né? Isso mesmo, na Coreia. Quinto lugar do campeonato coreano e é uma daquelas situações que tem que ganhar, né? Exatamente, ainda mais porque o Sundowns ganhou o jogo do time coreano, então se o Fluminense deixa escapar uns pontos, pode chegar na última rodada precisando de um resultado, com pressão para se classificar. Então, o Fluminense tem que fazer a parte dele. Jogou muito bem contra o Dortmund, um jogo que era considerado azarão. Vamos ver como vai ser a postura e como vai ser o futebol do time, um jogo onde ele é favorito e tem que ganhar. Porque o Renato Gaúcho ele fez algumas alterações também no jogo contra o Dortmund, colocou o Everaldo, ele tirou o Ganso do time para ter um time um pouco mais físico, um pouco mais intenso ali, para ter velocidade também quando o time tivesse oportunidade. Agora vamos ver qual vai ser a escalação que ele vai utilizar, se voltam esses jogadores, se vai com o time que jogou bem contra o Borussia. Então, é um jogo que o Fluminense precisa do resultado para chegar na última rodada, dependendo só dele para garantir a classificação. Exatamente. O Fluminense fez uma excelente partida também contra o Borussia, que a gente elogiou bastante aqui. E eu acho que talvez tenha as pessoas tenham esquecido um pouco disso, tendo em vista os resultados que vieram depois, né? Porque até aquele momento o empate contra o Borussia era o resultado mais impressionante dos clubes sul-americanos, mas à medida que outros brasileiros foram ganhando os jogos, eu acho que pessoas esqueceram um pouco do jogo do Fluminense, mas que jogou extremamente bem. Né? Eu acho que o Hércules, o volante, fez uma partida absurda contra o Borussia Dortmund. O John Arias, chovendo molhado, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. É um cara que ataca muito bem, finaliza, dá assistência, volta para defender. Se o time está com dificuldade, ele bola lá atrás, ele é o motorzinho que guia esse time do Fluminense como um todo. E é um cara extremamente confiável para situações como essa. Então, além do Thiago Silva, né, obviamente, mesmo aos 40 anos, é um baita de um defensor, ele, além de ele ser muito bom, ele melhora quem joga com ele, o cara é um líder, um dos melhores defensores do século do futebol mundial. Então, eu tô bem tranquilo para esse jogo do Fluminense, na verdade, contra o Ulsan Hyundai.
e eu acho que o Fluminense vai ganhar. E também é um jogo de pensar não só em ganhar, como conseguir, quem sabe, um 2 ou 3 para aumentar o saldo, porque pode ser algo importante para o futuro do grupo. Porque agora, hoje, o líder é o Mamelodi Sundowns, né, que vai jogar contra o Borussia Dortmund, mas tem 3 pontos. Os alemães e o Fluminense têm um, e o Hyundai tem zero. Então, dependendo do resultado aqui, você pode chegar, por exemplo, com o Borussia e Fluminense com 4 e o Sundowns com 3. Talvez seria o resultado mais esperado, né? E para a última rodada, então, teria 2 times empatados. Aí a liderança do grupo seja por saldo de gols, ou uma classificação ali, o segundo colocado, pode ser decidido também por saldo de gols. Lembrando que quando tem um empate, a, o critério de desempate é o confronto direto. Se tiver um empate triplo, é o confronto direto entre os três, e o saldo de gols que vai valer é contra os três, e o outro time do grupo não entra nessa conta. Então, talvez não seja tão importante assim, né, fazer vários gols agora contra o San Hyundai, mas ainda assim pode servir como critério mais para frente, pode também aumentar a moral e a da equipe para os próximos jogos. Exato, e o Fluminense conseguir uma boa vitória nesse jogo é importante, né, para justamente não ficar tão preocupado assim com o resultado do outro jogo, porque mesmo que o Borussia ganhe, ele vai chegar na última rodada precisando ganhar para disputar a primeira colocação, para ali com o Borussia Dortmund. E com o Mamelodi Sundowns, a mesma coisa. O Fluminense chegaria na última rodada já na zona de classificação, independente do resultado do jogo do Borussia, se ele ganha do San Hyundai. Então, o importante do Fluminense é pensar mais no seu jogo do que qualquer outra coisa nesse momento. Exato. Um jogo que é amplamente favorito como esse, eu acho que vai ser legal para ver a postura também do Fluminense de jogar um campeonato como esse, tendo o peso de ter que buscar a vitória. Contra o Borussia entrou como azarão. Eu não sei se esse era o discurso dentro do vestiário, mas na visão de fora o Fluminense não era o favorito, então você acaba jogando mais leve numa competição tão importante como essa. Você ainda ter o peso da vitória pode ser algo que vai atrapalhar, quem sabe, alguns jogadores mais jovens, porque essa equipe do Fluminense não é uma equipe tão experiente. Se você tirar nomes como o Thiago Silva, Fábio e o Arias, por exemplo, tem vários jovens nesse time. Mas eu acho que o Renato Gaúcho é um cara muito bom nesse vestiário, é um cara que consegue motivar muito bem os jogadores. E os resultados dos outros clubes brasileiros, como a gente disse um pouco mais cedo no vídeo, eu acho que a cada resultado que passa, a cada rodada, a vitória dos outros está motivando e está melhorando o próximo que vem para jogo. E depois de ver o que o Flamengo fez contra o Chelsea, eu sinceramente acho que não estou nem um pouco nervoso quanto a esse jogo do Fluminense. Eu acho que vai ser uma vitória relativamente tranquila. Exatamente. E bom que você entrou nesse ponto, que eu queria ver com você um comentário que eu falei no vídeo passado, que é sobre o rei está nu. O Mundial está mostrando isso para a gente, de que o futebol europeu, que era tão temido assim nos últimos anos, não vou falar aqui que não é o melhor futebol do mundo, porque apesar desses resultados do Mundial continuar achando isso, mas não é aquele bicho papão todo que a gente imaginava que seria quando veio o Mundial. A gente pensava, não, times brasileiros, um ou outro tem chance de passar em primeiro, mas um segundo lugar aí já está mais que suficiente. E quartas de final é sonho, passou dali é praticamente impossível. E o que o campo está mostrando para a gente é outra coisa, né? Os times brasileiros jogando bem, conseguindo boas vitórias. E para mim está sendo bem surpreendente. Eu queria até levar um ponto para aqui também sobre questão de jogadores que jogam em grandes times brasileiros e tem a possibilidade de ir para um time médio ali na Europa. Será que talvez depois desse Mundial, ignorando o fator financeiro, que pesa muito, a moeda deles é 6, 7 vezes o que a nossa vale,
será que, olhando só para o dentro de campo, eles podem passar a reconsiderar e ir para um time ali de mais de meio de tabela e ficar nos grandes times do Brasil? Eu acho que esses resultados podem ter um efeito muito bom no futebol brasileiro, tanto nesse sentido, como em seleção brasileira, como em valorização do produto, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que talvez o antigo formato do Mundial de Clubes, onde a gente só jogava contra as superpotências do futebol mundial, deu uma distorcida na nossa visão do nosso campeonato, em alguns pontos, mas em outros, eu também eu não acho que torcedores brasileiros acreditavam que a nossa liga era pior do que o campeonato português, por exemplo. Eu acho que o brasileiro sempre falou que a nossa liga é uma liga top 5 no mundo, só que a distância que a gente via de alguns outros clubes, hoje a gente está vendo que não era tão grande quanto a gente imaginava. E eu acho que isso tem vários fatores. Eu acho que daria para a gente fazer um vídeo só discutindo sobre isso. Mas eu acho que isso pode trazer vários benefícios para a Liga Brasileira. Como, por exemplo, eu vi uma notícia, eu não me lembro qual veículo agora, que o Jair, o zagueiro do Botafogo, que já estava vendido ao Nottingham Forest, está repensando, por exemplo, essa saída dele. O Nottingham, inclusive, chegou a aumentar a proposta salarial, mas ele está tendendo a ficar no clube carioca. Então, eu acho que sim, é uma coisa que essa competição pode levar alguns jogadores a pensarem nisso. Talvez, ó, a diferença do futebol praticado aqui e lá fora não é tão grande, ou então você ter a possibilidade de jogar contra os grandes clubes nessa competição, nesse Mundial de Clubes, de 4 em 4 anos, vai atrair mais os jogadores para vir aqui para o Brasileirão, porque o Nottingham Forest, eu não imagino que vai disputar essa competição em 2029. O Botafogo tem grandes chances de estar lá. Então, essa é sim uma questão a ser avaliada. Como eu falei, a questão da convocação para a Copa do Mundo. Será que os jogadores que estão aqui no futebol brasileiro são tão inferiores aos que a gente tem jogando em clubes médios na Europa? Será que a competição lá é tão mais forte do que a nossa? Então, é uma coisa que a gente vai poder avaliar com o trabalho do Ancelotti agora para esse próximo ano, né, esse próximo um ano até a Copa, e a visão de um europeu, como que ele vai analisar essa questão agora do nosso campeonato comparado com os campeonatos lá de fora. Eu acho que também é um momento para você ter uma melhora no produto da Liga Brasileira como um todo, criar uma liga, profissionalizar a arbitragem, melhorar vários pontos de infraestrutura que ainda faltam aqui no futebol brasileiro. Acho que também pode chegar uma coisa forte, por exemplo, a questão de não ter a nossa liga num videogame, que eu acho que às vezes pode parecer uma coisa meio banal, só de, eu quero jogar com o meu time contra o meu amigo, mas eu acho que na questão de propaganda da sua liga e dos seus jogadores é muito importante. Eu que já fui um grande viciado no FIFA, desde o FIFA 14 até ali o FIFA 23, eu diria, tem vários jogadores que eu conheço, vários clubes que eu conheço, porque eu jogava, né, esse jogo. Você via, às vezes, várias cartinhas de um cara que era mais jovem e falava: Ó, isso é uma grande promessa. Então, tem vários jogadores aqui que eu acho que pessoas pessoas de fora que não acompanham a nossa liga não conhecem e que se tivesse, igual teve, acho que o último FIFA que teve cartinha brasileira foi o 13 ou 14, se tivesse um TOTS do Brasileirão, um Future Stars, alguma coisa assim, as pessoas iam conhecer os nossos clubes, os nossos jogadores, e essa visão que tem da nossa liga também já seria um pouco mudada para grande parte principalmente do público mais jovem que consome futebol e que não conhece o nosso produto, porque a gente não está em lugares onde as pessoas podem ver, né? Não tem transmissão da nossa liga como a gente tem da Premier League, você não tem os nossos clubes nos grandes jogos de futebol. Então, a propaganda feita do nosso produto, ela não é muito boa. E eu acho que esse é o momento para atacar enquanto está quente e fazer toda essa reestruturação nesse modelo. Exatamente, eu concordo com tudo, que a gente precisa dar uma avançada nessa questão de visibilidade da estrutura aqui do futebol brasileiro, que já melhorou muito, é verdade, né, mas ainda pode ser muito melhor do que está hoje. E eu também comentei um pouco no último vídeo e concordo com tudo que você falou aqui, tipo, para mim tá perfeito. E só trazendo aqui mais um comentário,
sobre uma coisa que eu estou achando muito legal no Mundial de Clubes de ver com relação aos brasileiros, que é, não importa qual time a pessoa torce, ela está torcendo pro futebol brasileiro se dar bem. Eu vi casos até de torcedores rivais torcendo pro time contra o futebol europeu. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque as pessoas estão deixando de lado o clubismo, até a rivalidade, para torcer contra o futebol europeu. Isso mostra uma coisa que a gente não está acostumado a ver muito, até em questão de Copa do Mundo, de ver pessoas falando, não, não vou torcer para o Brasil tal. No Mundial de Clubes, essa galera está sendo minoria absoluta. Eu confesso até que não vi pessoas falando que estão torcendo contra os times brasileiros. Então, um climinha de meio de Copa do Mundo, igual você falou, às vezes até um pouco mais próximo. E não só do Brasil, eu acho que nas redes sociais a gente vê bastante eh, países de fora ali da Europa contra o futebol europeu. Vários torcedores argentinos, sul-americanos, mesmo estadunidenses ou asiáticos, torcendo para os clubes que estão fora do grande centro, né, que é a Europa, que é onde está o dinheiro, e torcendo para os nossos clubes, para os nossos times. Eu acho isso muito legal. Também vem de um sentimento de união aqui, obviamente, é todo mundo do mesmo país. Tem aquela questão também de identificação, que a gente fala muito em relação à seleção brasileira, mas às vezes os jogadores não sendo brasileiros, a gente está acostumado a ver esse cara, a gente vê eles toda semana, jogando várias vezes. Então a gente se sente identificado com os jogadores que estão ali, a gente quer que eles vão bem. Eu tenho torcido para todos os times brasileiros irem bem, mesmo times sul-americanos ou times asiáticos, quando jogam contra os times europeus. Eu acho que isso também vem de um sentimento, eu não sei se não é raiva, mas, por exemplo, você vê que o seu país produz muitos jogadores, como é o caso do Brasil, só que a todo momento eles vêm aqui com dinheiro e tiram os principais talentos da nossa região, da nossa liga, e depois vêm falar que a nossa liga é fraca ou que aqui não se joga um bom futebol, como se todos os nossos melhores jogadores que a gente criou, em teoria, não tivessem sido comprados por eles por causa do poderio financeiro. Então é meio que um sentimento de revanchismo nessa questão também. Eu acho que tem envolvido muitos torcedores. Eu acho que está muito legal. É praticamente um clima de Copa do Mundo em um ano que não é de Copa. Essa competição o Infantino acertou em cheio. Exatamente, e para finalizar aqui da minha parte, o grande responsável de tudo isso que está acontecendo chama-se Kylian Mbappé, na entrevista que ele deu no começo de 2022, falando: o futebol na América do Sul não é tão avançado quanto na Europa, e desde que ele falou isso, a Argentina ganhou a Copa do Mundo em cima da França, do próprio Mbappé, e agora os times sul-americanos estão dando um calorzinho nos europeus no Mundial de Clubes. É Eu uma não sei zicada se absurda. de cada gigantesco. Eu não sei se esse sentimento assim de torcer para rivais vai continuar à medida que o campeonato for avançando. Eu acho que Sim. pelo menos nessa fase de grupo a gente tem visto isso bastante. Eu acho que é isso, né? Falamos do É isso, Flamengo, falamos. Fluminense, falamos da competição. Amanhã, lembrando, vamos ter o nosso vídeo aqui simulando a última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A gente vai ver o que cada brasileiro precisa para classificar, quem é o provável adversário na fase de oitavas de final. Então, se inscreve aí no canal para acompanhar esse e muitos outros vídeos que a gente vem fazendo e vai fazer sobre o Mundial de Clubes, sobre o futebol brasileiro, o futebol europeu e outras coisas mais. Deixe seu like se você gostou, comenta o que você achou dessa partida do Flamengo, o que você acha que vai acontecer no jogo do Fluminense mais tarde, quais suas opiniões sobre a competição, essa Copa do Mundo Clubes, se você está torcendo para outros times sem ser o seu próprio durante essa fase de grupo, se você vai continuar à medida que a competição vai avançando. E é isso. Indica esse vídeo para outra pessoa também, para acompanhar o nosso conteúdo aqui, que a gente faz com muito carinho. E um abraço. Então, galera, e só fazer um comentário, pedindo desculpas por estar num cenário diferente. O meu estúdio foi invadido aqui na minha casa, mas já entrei com a ação de reintegração de posse. Provavelmente no próximo vídeo estarei de volta no local tradicional para as gravações. É isso, valeu.